Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23. Nós temos exposto esta carta aqui já há um bom tempo. Esta, na verdade, é a quarta pregação sobre a carta de Paulo aos Romanos. E, se Deus quiser, vamos até o final desta carta, pregando Romanos aqui em nossos cultos. Romanos, capítulo 1, de 18 a 23. Acompanhe aí comigo a leitura da palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, eis o teu povo aqui reunido diante da tua palavra, Senhor. Clamamos a iluminação, a instrução do teu Espírito Santo nesta hora. Que o Senhor aquiete o nosso coração em tuas mãos, que o Senhor supere, Deus, as deficiências da nossa mente e que possamos apreender e viver as verdades reveladas pelo Senhor neste texto da tua palavra. Faz isso, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, uma igreja que ele não havia fundado, que ele não conhecia, no final da sua terceira viagem missionária. Ele entendia que ele havia terminado ali o seu ministério, ali na bacia do Mediterrâneo, ali na região da Galácia, da Acaia. Ele está em Corinto quando escreve essa carta. Ele havia plantado muitas igrejas ali naquela região. E ele entende que agora ele não queria edificar onde Cristo já havia sido edificado. E ele tem o desejo de ir pregar aos gentios lá na Espanha. Ele vai falar isso no final da carta. E ele precisava ir para a Espanha. E então o que ele faz ali naquele momento? Ele recolheu uma oferta daquela região para levar aos pobres em Jerusalém. A intenção dele é levar essa oferta até Jerusalém. De Jerusalém, ele vai até Roma, se apresentar, dizer que ele é apóstolo de Cristo, dizer também a mensagem que ele estava pregando, que é o Evangelho, o cumprimento de uma antiga promessa feita por Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, o Filho encarnado, Deus e homem, no qual, debaixo do nome de Cristo, do poder de Cristo, ele atuava, pregando aos gentios. Ele vai dizer a eles nessa carta aqui que ele os amava, ele tinha intenção em visitá-los. Até então ele não pôde por conta do trabalho evangelístico naquela região, mas agora ele quer ir até Roma, pregar o Evangelho, se apresentar a eles. Parece que havia um burburinho de que Paulo, como judeu, era um subversivo, e ele quer dizer que não, que a mensagem que ele pregava era a mensagem que os apóstolos em Jerusalém também estavam pregando. Ele quer pregar esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do gentio. A igreja de Roma era formada, em sua maioria, por gentios, pessoas que não eram judeus de nascimento e que haviam ouvido a pregação da palavra e abraçado a fé cristã, e nascido de novo. Então, Paulo quer pregar esse Evangelho. E por que ele tem esse desejo? Ele quer chegar lá em Roma, e ele quer pregar, e ele quer ser enviado por esses irmãos até a Espanha. Uma viagem, irmãos, deveria custar. Um navio naqueles dias não deveria ser barato, e ele tinha que costear o mar ali por um longo trecho, até chegar a Roma. Então essa era a intenção dele. Acalmar esta igreja diante dos burburinhos sobre a pessoa dele, a mensagem que ele pregava, mostrando o amor dele e a natureza do evangelho que ele pregava, e também conseguir a ajuda desses irmãos para serem encaminhados, para ele ser encaminhado até a Espanha. Ali naqueles dias era os confins do mundo, não é? Era um lugar muito distante, muito deserto, onde viviam, onde as pessoas ainda não tinham sido alcançadas pela palavra de Deus. E veja, por que ele tem o desejo de estar lá em Roma para pregar esse Evangelho?
Porque ele vai começar a falar aqui no texto que lemos, a condição, qual é a situação da humanidade. Primeiro, ele vai falar qual é a situação da humanidade sem Cristo, os gentios, do versículo 18 ao versículo 32. Em seguida, ele vai falar que o judeu, que ele também era judeu, não está em maior consideração e melhor situação diante de Deus, firmado em suas obras, firmado na lei de Moisés, sem Cristo, que esse judeu também está morto, está debaixo de condenação, está debaixo do juízo de Deus. E lá no capítulo 3, de 9 a 20, então ele vai dizer, toda a humanidade está caída diante de Deus, depravada pelo seu próprio pecado. E depois ele vai dizer que Deus veio e resolveu o problema da humanidade, tanto de gentios como de judeus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Então Deus veio e justificou tanto gentio quanto judeu, pela graça, mediante a fé. E esse texto aqui, que nós vamos começar a ver nessa manhã, ele revela de início a depravação dos gentios. Ele vai falar para aquela parte da igreja que o que eles eram antes de serem alcançados pela graça de Deus em Cristo, pelo Evangelho. Nós vamos ver aqui que Deus, diante de muitos gentios, diante de muitas pessoas na humanidade, Ele está se revelando a essa humanidade. Como é que Deus se revela? Paulo vai dizer, na consciência do homem. E ele vai dizer que Deus também se revela a esse homem por meio da criação natural. E o que faz o homem diante dessa revelação de Deus? O homem rejeita Deus e coloca um ídolo e estabelece alguém no lugar desse Deus que se revela. Daí o título aí do sermão, Deus se revela ao homem que o rejeita. Veja, então, em primeiro lugar, Deus se revela ao homem na consciência e na criação. Em segundo lugar, o homem rejeita e busca um ídolo em seu lugar. Então, qual que é a proposição principal? O que você precisa guardar nessa manhã? Se você não acolher Deus em seu coração, você vai acolher um ídolo no lugar de Deus. Porque nós somos criados para adorar a Deus. O pecado nos afastou dessa adoração. Mas o homem é um ser religioso que busca adorar alguma coisa. Aqueles que conhecem a Deus, adoram a Deus na pessoa de Cristo. Os que não conhecem, eles vão buscar adorar a Deus. Eles vão colocar alguma coisa que lhes traga segurança, paz, alegria em sua vida. Mas vamos ver isso aqui. Diz o texto aí, olha o versículo 18 comigo. Olha como Paulo começa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que Deus está irado com a rejeição humana. Deus está irado contra o pecado, contra a rebeldia do coração do homem. E veja, a gente tem que entender que a ira de Deus, ela não é como a ira humana. Ela não é uma ira revestida de humor, de vingança, de maldade. Não. A ira de Deus, ela é uma fúria emocional, é uma resposta de Deus contra a impiedade, a perversão, a rebeldia, a resistência, a rejeição do homem a esse Deus. E a Escritura diz que Deus, Ele sempre se manifestou irado contra o pecado, contra essa rejeição humana dele. Por exemplo, lá em Números 11:1, a gente lê assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do céu ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Deus já havia se manifestado ao povo por meio de muitos milagres e prodígios, e o povo ainda duvidava do poder desse Deus. Será que esse Deus é bom mesmo? Será que a gente pode confiar nele para comer, para beber água, para ser liberto dos inimigos? A ira de Deus se acendeu contra esses. Lá no Salmo 7, versículo 1, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Pode trocar a palavra indignação por ira. Por que Deus se sente irado todos os dias contra essa humanidade que rejeita a sua revelação? E lá em João 3,36, um texto que para mim é um dos mais terríveis do Novo Testamento. A gente gosta de ler João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus por isso. Mas olha, qual é a resposta de Deus para aqueles que não amam o Filho? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já tem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o rejeita,
não verá a vida agora, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece? Porque ele já nasce pecador debaixo da ira. E se ele ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Por isso que Deus do céu manifesta a sua ira, Ele revela a sua ira. E veja, revela do céu, vem de cima. Por quê? Porque vem de um Deus que não habita com o pecado, não habita em trevas, habita numa luz inacessível. Vem de um Deus que é justo, que é todo-poderoso, onde há luz, pureza, que revela a santidade e a justiça de Deus lá do seu trono. Um trono, a presença de Deus, onde não é tolerado o pecado. E Deus revela de lá a sua ira, dizendo: olha, eu vou punir o pecado. E nesse sentido o texto continua aqui, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra duas coisas que o homem faz. Esse homem que rejeita Deus: contra a impiedade e a perversão dos homens. Essas palavras são importantes. Impiedade, o que é isso? É a falta de reverência diante desse Deus. É a falta de respeito a essa divindade. O homem ignora, desconsidera a existência de Deus, vivendo como se Deus não existisse. Isso é ser ímpio na Bíblia. E olha, muitas igrejas estão cheias de ímpio, de joio também. Pessoas que vêm à igreja no domingo, mas vivem a semana desconsiderando Deus, rejeitando a Deus. A ira de Deus está se manifestando do céu contra essas pessoas. Pessoas que desconsideram a revelação de Deus em seus caminhos. Mas não só isso, a palavra aí também contra a impiedade e perversão. Se a impiedade se volta contra a rebeldia, contra o desconsiderar esse Deus todo-poderoso, como viver como se ele não existisse, a perversão se volta para o abuso contra o próximo. A palavra perversão aqui, adiquia, significa injustiça. Então, esses homens que rejeitam a Deus, que o desconsideram, eles falham em atender os mandamentos da lei de Deus. Eles falham em buscar amar o seu próximo e auxiliar, e aí praticam toda a maldade contra o próximo. Então, esse homem que é ímpio, que desconsidera Deus em seus caminhos, ele também desconsidera o homem, o seu semelhante. E ele pratica toda sorte de maldade contra esse homem. E eu acho interessante, o reverendo Hernandes, olhando para isso, essas duas palavras, ele olha para as duas tábuas da lei. Ele fala, a impiedade quebra a primeira tábua, os 4 mandamentos do nosso relacionamento com Deus. Você desconsidera Deus em sua vida. A perversão quebra a segunda tábua da lei, os 6 mandamentos que mostram o nosso relacionamento com o próximo. Então a gente pode dizer assim, porque o homem desconsidera Deus, ele faz mal ao seu semelhante. Esse é ou não é o retrato da humanidade sem Cristo? Inclusive hoje. Veja como a palavra de Deus é sempre atual. Não é só para os dias de Paulo. Quando nós olhamos hoje para homens e mulheres que desconsideram Deus, eles oprimem o próximo. Eles usam o próximo para atender os seus próprios interesses. E o que Deus faz? A ira de Deus se revela do céu na vida dessas pessoas. Mas veja, o que eles fazem para serem idólatras e injustos? Segundo esse mesmo versículo, eles manipulam a verdade revelada por Deus. Olha aí comigo. Que detém a verdade pela injustiça. Olha que interessante. Esse verbo aí, detém, é muito interessante. Como é que o homem detém a verdade de quem é Deus pela injustiça? Esse verbo deter significa, ele suprime a verdade, ele afoga a verdade, uma verdade que está inata em sua consciência. Ele nega esse Deus. A imagem é como se o homem, diante desse Deus, o afogasse. Sabe quando você aperta a cabeça de alguém debaixo da água até essa pessoa morrer afogada? É isso que o ímpio e o perverso faz. Eles detêm a verdade de Deus. Eles afogam, eles matam. O homem sabe a verdade de que Deus existe. Ele conhece Deus de maneira inata dentro dele. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele suprime isso. E o que é a injustiça aqui? É a mentira que ele fabrica. Vivendo para adorar um Deus que ele concebeu na sua mente, no seu coração, e colocou no lugar desse Deus. E aí a gente se pergunta aqui, mas espera aí, como que o homem pode conhecer a Deus? Como? Por exemplo, se ele não conhece a palavra de Deus, como ele pode conhecer a Deus? Paulo vai dizer, por meio da consciência e da revelação natural. Olha comigo os versículos aí, 19 e 20, novamente.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Onde é que Deus se manifestou aos homens, segundo o texto? Na consciência e na revelação natural. E claro, para o seu povo, na revelação especial da sua palavra. Então, primeiro, Deus se manifesta desde a criação do mundo claramente. Aonde? Na consciência humana. Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus é inato aos homens. Todas as pessoas sabem que existe alguém maior do que elas e diante do qual elas prestarão contas. E sabe o que dá prova disso? Por exemplo, os rituais que povos isolados fazem no meio da floresta. Você vai visitar uma tribo no meio da floresta, você pode ter certeza, eles vão ter algum ritual espiritual para acalmar as divindades. Para acalmar um pássaro, o espírito da floresta, um macaco, uma árvore que eles colocaram no lugar de Deus. Então, isso mostra que a consciência do homem o leva a buscar saciar a ira sobre os seus erros diante de alguém que é maior do que eles. E tem um episódio na Bíblia muito interessante nesse sentido. Lá em Atos 28:4, depois do naufrágio de Paulo, com todos aqueles marinheiros, eles vão para uma ilha. Eles vão lá para a ilha de Malta. E chegando lá está frio. E eles são bem acolhidos, e Paulo junta um monte de graveto para jogar no fogo. E o que acontece? Uma víbora, uma cobra, se gruda na mão dele. E os bárbaros, veja, os habitantes da ilha de Malta não eram crentes, eram bárbaros. Eram pessoas que não conheciam a Bíblia, não conheciam o Deus da Bíblia, nada. Mas quando eles veem a cobra na mão de Paulo, o que eles concluem? Isso é interessante. Eles dizem assim: veja, esse homem deve ser assassino mesmo, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E eu te pergunto, que justiça é essa que está na consciência desses bárbaros? Há algo superior que puniria Paulo pelo erro dele. Na cabeça deles, ele poderia ser um assassino. Entenderam? Bárbaros, pessoas que não tinham o menor conhecimento do Deus da Bíblia, tinham consciência de que essa justiça, lá está com J maiúsculo, é alguém superior aos homens que está olhando e vai pedir a prestação de contas, minha e tua. Então, esse texto mostra que, de fato, há na consciência de todas as pessoas, até do mais desprezível pecador, que há um Deus, há alguém acima dele, diante do qual ele vai ter que prestar contas. Por quê? Dentre outras razões, porque esse bárbaro, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo a queda não retirou o senso de divindade do homem. Calvino, ele chama de sensus divinitatis. Todo homem tem um senso do divino. Todo homem é adorador. Ele foi criado por Deus para isso. Por isso que tem tantas religiões espalhadas pelo mundo, buscando adorar esse Deus que eles conceberam, porque não conhecem o Deus revelado na Escritura. Olha só, onde que está a noção do certo e do errado em uma criança que sabe que ela não pode furar o olho da coleguinha com uma caneta, que sabe que ela não pode roubar o lápis da sua coleguinha? Da onde está isso nela? Você não precisa ensinar isso para uma criança. Ela sabe que ela não pode fazer isso. Isso vem da imagem e semelhança de Deus, que trouxe a esse homem, mesmo pecador, atributos de Deus. Por exemplo, o senso do que é certo e errado. Esse juízo está em todo mundo. Ninguém precisa dizer a uma criança que ela não pode furar o olho da outra, que ela não pode tomar o brinquedo da outra. Ela sabe disso. Ela tem consciência disso. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Foi criada para adorar a Deus, mas o pecado a desviou dele. Mas está lá na consciência. Então, primeiro, Deus se revela a todo mundo para que ninguém seja desculpado diante dele, lá no dia do juízo, em dizer assim: Senhor, eu não te conhecia. Mentira. Paulo está dizendo, os gentios, para aqueles que Deus não revelou a sua lei, as suas promessas, eles também conhecem a Deus, assim como os judeus. E também conhecem, diz Paulo, na revelação geral. A natureza revela quem é Deus. E disso dá testemunho o salmista, lá no Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os teólogos chamam isso de revelação natural de Deus aos homens.
E por meio dessa revelação, Deus está sempre revelando alguns dos seus atributos invisíveis. O seu poder, a sua divindade, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, sua criatividade, sua beleza, sua perfeição, a ordem com que as coisas são criadas. Então, quando alguém contempla a criação natural, Deus está se apresentando a este homem e espera ser reconhecido por ele. E aí tem algo interessante que a gente precisa esclarecer. Veja, eu não estou dizendo que Deus é a natureza. Isso é o panteísmo. Panteísmo é uma filosofia pagã que confunde Deus com a criação. Pan, tudo. Teísmo, Deus. Então é como se Deus estivesse em tudo e tudo fosse Deus. E não é isso que Paulo está dizendo. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela, ele é transcendente à sua criação. Ele não se confunde com a criação. Ele está acima dela, mas ele também é imanente. Não imanente no sentido de absorver a matéria da sua criação, mas em estar presente e cuidando dela. Deus é o Deus da providência, é o Deus que governa tudo aquilo que ele criou, sem se confundir com a sua criação. Então, olha só, o que Paulo está dizendo? No cristianismo, o eterno poder de Deus que criou todas as coisas e a sustenta pelo seu poder. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ele está manifestando o seu poder desde a criação do mundo. E isso, segundo o texto, claramente, desde a criação do mundo, ele manifesta o seu poder, mas também a sua própria divindade, justamente em ser separado da sua criação, não se confundindo com ela. Ele não está ao lado da criação. Veja, Deus está em outra categoria, entendem? Ele é criador e não criatura. Por isso que os cristãos não se tombam, não se prostram diante de uma árvore, diante de um animal. Não, porque Deus não está ali na sua essência. Deus está separado disso. Ele está presente sim no colorido de uma flor, no arco-íris, no pôr do sol, no céu azul, nas chuvas de verão que regam a terra, no nascimento de uma criança. Lá em Atos 14:17, Paulo vai dizer que Deus nunca se deixou sem testemunho diante dos homens. Ele diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus manifesta a sua existência a todos os homens, em todos os tempos, por meio da sua criação natural. E o que os homens fazem? Eles suprimem essa revelação. Eles vivem como se Deus não existisse, substituem esse Deus por ídolos e agem com os seus semelhantes com perversidade, com desconsideração. Por isso, em razão do conhecimento da existência de Deus, seu poder, sua divindade, inúmeros de seus atributos invisíveis têm sido manifestados por ele, na consciência humana, nas obras da criação. Paulo vai dizer no versículo 20, que por isso os homens são indesculpáveis. A palavra é sem defesa, sem justificativa, quando negam reconhecer a existência desse Deus e buscá-lo, adorá-lo. Não há inocente sobre a terra. Guarde isso no coração. Muitas pessoas às vezes julgam a bondade de Deus, dizendo: mas por que Deus não ajuda essa pessoa? Ela é tão boazinha. Se ela não estiver guardada, lavada pelo sangue de Cristo, não há inocentes. Paulo está dizendo aqui, Deus se revelou até para os gentios, o povo que não conhecia a lei de Moisés, para que eles fossem indesculpáveis quando negassem esse Deus. Resumindo, meus irmãos, Deus se dá por conhecido ao homem por meio da sua consciência e da criação natural, mas o homem afoga, suprime, detém esse conhecimento e nega Deus em sua vida, porque ele gosta mesmo é de pecar. Então, se você não acolher Deus em seu coração, você vai acolher um ídolo qualquer. E daí, a segunda divisão aqui do texto, a partir do versículo 21, se o homem rejeita Deus, é isso, ele bota um ídolo no lugar. O homem nega conhecer Deus de modo consciente, meus irmãos, segundo esse texto. Veja, o problema do pecador não é intelectual, não é falta de evidência, se Deus existe ou não. Está aí a evidência, em todo canto, nele e ao redor dele. O problema do homem é espiritual, é moral, é depravação espiritual.
Não é que ele não percebe Deus se manifestando a ele na consciência ou na criação. Não é algo assim sem querer. Nada disso. Por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, como eu disse, todos conhecem Deus em sua consciência e pela revelação natural. Por isso eles são indesculpáveis diante de Deus quando o negam. Veja aí essa afirmação do próprio Deus no início do versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja aí a afirmação. Porquanto, tendo conhecimento, ou seja, sabe por que Deus está dizendo assim? Sabe por que os homens são indesculpáveis diante de mim? É esse porquanto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Em outras traduções está assim, tendo conhecido a Deus. E o tempo verbal desse verbo sugere o seguinte, que o conhecimento de Deus é algo já afirmado na vida humana no passado e continua surtindo efeito, sendo afirmado ainda hoje. Deus se revela ao homem na criação, na sua consciência todos os dias, mas o homem rejeita Deus, não adora Deus, nem lhe agradece pelas suas bênçãos. É o restante do versículo 21. Porque o coração do homem está escuro, segundo Paulo, sem luz, sem entendimento. Porque ele manipulou a verdade de Deus, ele suprimiu a verdade, ele afogou a revelação de Deus na sua consciência e na sua criação. E aí o que acontece? Ele começa a ter pensamentos fúteis, vazios, sem valor, a respeito de como buscar esse Deus. Está aí o número de religiões. Ele nega o Deus verdadeiro e ele vai começar a pensar como é que ele vai agradar essa justiça dos bárbaros lá da ilha de Malta, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? E aí ele se perde todo. Veja aí o restante do versículo 21. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, no pensamento, obscurecendo-lhes o coração insensato. Um coração que ficou sem luz, ficou em trevas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha que interessante isso. Rejeitar o conhecimento de Deus, a adoração ao verdadeiro Deus, é se comportar como um louco, como o versículo 23 diz aí. Olha que doideira isso. Entre adorar ao Deus imortal e incorruptível, que se revela a Ele na criação, na sua consciência, o homem prefere fazer o quê? Ele prefere adorar e prestar cultos a animais, como vimos aqui o bezerro de ouro. A deuses à semelhança de homens mortais e corruptíveis, a aves, quadrúpedes, répteis. Por exemplo, o jacaré do Nilo é uma divindade lá no Egito. O íbis, o pássaro lá no Egito também. Lá na Índia, uma vaca, uma árvore lá na Tailândia. Os antepassados das religiões orientais, como o shintoísmo lá no Japão. Você vai lá naqueles templos, tem caixinhas com a foto dos antepassados e incenso. Porque eles acreditam que aqueles antepassados têm influência sobre a vida deles e abençoam a vida deles aqui ainda hoje. Os orixás da Umbanda, do Candomblé, os santos da Igreja Católica, ídolos que foram colocados por homens que se tornaram loucos, incapazes de pensar racionalmente, foram colocados no lugar de Deus. No versículo 25, Paulo vai expor ainda mais essa idolatria humana. A gente não leu, mas olha o que ele diz lá. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Parece loucura, não é? Trocar esse Deus verdadeiro por animais, por espíritos, por coisas da criação como uma árvore. Parece uma doideira, porque o homem se tornou nulo no seu raciocínio, depravado na sua mente. Deus se revela ao homem na sua criação e na sua consciência. O homem fabrica outros deuses e os adora. Por quê? Ele vive para fabricar mentiras acerca do único Deus e do modo certo em adorá-lo. E Deus manifesta dos céus a sua ira, a punição merecida a esses idólatras. O versículo 24 diz que diante da rejeição dos homens a Deus, Deus vai entregar os homens aos seus próprios desejos. Se Deus permitir, nós vamos ver isso no próximo sermão. É como se Deus dissesse, tudo bem, eu me revelo a vocês. Vocês não querem me reconhecer e me servir? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar vocês ao coração de vocês. E daí, vocês vão cometer todo tipo de imoralidade.
E o texto é pesado, irmãos, a partir do versículo 24. Porque Paulo traz aqui, inicialmente, a imoralidade sexual vista no homossexualismo. Mulher com mulher, homem com homem. É Deus entregando eles ao coração deles. Ah, você quer uma mulher? Mulher. Então vai com ela. Homem, você quer um homem? Então vai com ele. Depravação espiritual, nós vamos ver isso. E em segundo lugar, nós vamos ver que não só na área sexual, mas todo tipo de imoralidade. Está aqui, ó, dos versículos 29 até o 31, a lista no Novo Testamento de pecados mais extensa, que o homem comete. Todo tipo de imoralidade está dentro da palavra perversão do versículo 18. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus e Deus então o entregou ao seu coração. E o reverendo Hernandes, ele diz assim: não há nada mais perigoso para o homem do que Deus dar a ele aquilo que ele quer. Nada mais perigoso. A rejeição de Deus por parte do ser humano leva à punição do ser humano por parte de Deus, diz um estudioso da palavra, D.A. Carson. Então, guarde isso no seu coração. Se você não acolher Deus em seu coração, o Deus que pela graça a você tem se revelado muito além do que na consciência e na criação, mas na sua palavra, você vai acolher um ídolo qualquer. Então, como é que a gente pode aplicar essa palavra às nossas vidas? Algumas rápidas aplicações apenas, além daquelas que o Espírito já fez no teu coração, à medida que expusemos aqui o texto. Primeiro, Deus se revela claramente a todas as pessoas, a todas, em suas consciências e por meio da criação natural, que revela o quê? A sua existência, o seu poder, a sua divindade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, para que ninguém possa dizer que não o conheceu no dia do juízo. São indesculpáveis. Não tem inocente sobre a face da terra. Portanto, não viva, meu querido, como se Deus fosse um desconhecido, ou estivesse distante de você, mas reconheça Deus em todos os teus caminhos, porque Ele tem cuidado de você, das tuas menores necessidades até as tuas maiores necessidades. Esse Deus, Ele tem estado com você e Ele tem cuidado de você. Ele não é um Deus distante, Ele não se mistura com a criação, Ele não se mistura com a nossa constituição, Ele está acima de tudo, mas Ele é um Deus presente em nossa vida. Ele governa com a sua providência, governa a nossa vida, governa tudo ao redor, e mesmo nos momentos mais difíceis, esse Deus, Ele não se afastou da tua vida, Ele está presente na tua vida. Não ignore a presença de Deus, porque Ele tem se revelado a você, sobretudo na sua palavra. Em segundo lugar, olha só, esse texto me mostra que o problema da falta de adoração a Deus pelo homem não é intelectual, não é falta de evidência, mas é espiritual, é moral, porque o homem deliberadamente resolve ignorar a existência de Deus, o poder, a divindade dele, Deus se revelando a ele em todo lugar. Ele ignora isso, por quê? Porque sem Deus ele ama uma vida pecaminosa, ele tem prazer no pecado. A dureza do coração desse homem o afasta de Deus, da sua igreja, da fé em Cristo como Salvador, e o mantém aprisionado em uma vida de rebeldia a Deus, adorando a criatura ao invés do Criador. Está explicado, irmãos, da Bíblia. Por que as pessoas se curvam a uma árvore, a um boi, a si mesmas? Porque elas rejeitam esse Deus revelado, e elas buscam adorar alguma coisa no lugar desse Deus. Então preste atenção no texto. O homem não nega a Deus porque ele não o conhece. Ele nega a Deus porque ele gosta de pecar. Por isso que esse homem vai ser indesculpável no dia do juízo. Ele nega a Deus porque se ele reconhecer a sua existência, o seu poder, a sua justiça, a sua santidade, sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar a sua vida para se adequar a esse Deus. E ele não quer mudar a sua vida de pecado. Ele não quer mudar os seus costumes. Deus continua existindo, mesmo que você o negue e não queira compromisso com Ele. Portanto, arrependa-se, meu querido, do teu pecado, se você ainda não tem Cristo como teu Senhor e Salvador, e comece a adorar ao Deus verdadeiro na pessoa de Jesus, e encontre verdadeira vida que talvez você esteja buscando há muito tempo. Deus graciosamente nos reúne aqui nesta manhã e nos traz essa palavra de exortação, mas também de esperança.
A salvação está em Cristo. Deus se revela de maneira final na pessoa e nas palavras do Filho amado dele, de Jesus Cristo. Nós não precisamos de novas profecias para dirigir a nossa vida. Nós precisamos da profecia final de Deus revelada na Bíblia. É aqui que Deus se revela a nós hoje. E você precisa conhecer a Escritura. Em terceiro lugar, se você ignorar a existência e o poder de Deus, certamente você vai colocar algo no lugar dele e vai passar a adorar essa coisa. Portanto, sabe onde que começa a idolatria? É na rejeição de Deus. É ali que começa a idolatria do homem. Que coisas, situações ou pessoas talvez estejam ocupando o lugar de Deus na tua vida? Você consegue pensar em algumas coisas? Veja, idolatria não é só estátua de gesso, mas é tudo que traz segurança, paz, alegria nessa vida para as pessoas. Por exemplo, dinheiro, prazer, status, milhares de likes nas redes sociais, relacionamentos, o materialismo, hobbies, pode se tornarem um ídolo. A pessoa vive aquele hobby. O dia que ela não se devota àquele hobby, ela não é feliz. Ela não tem paz consigo. Hoje eu não saí para correr. Esse hobby pode ter se tornado um ídolo na vida dessa pessoa. Cuidado com isso. Será que ele ocupa o lugar de Deus? Cuidado com a idolatria. Afaste-se dela e dê o lugar principal na sua vida a esse Deus que se revela a você na pessoa de Jesus Cristo. Quarto lugar, a ira de Deus pela sua rejeição, irmãos, é real, não é uma abstração, não. Ela é real e ela tem conduzido muitas pessoas a tristeza, a sofrimento e dor nessa vida. O que sabe o que é? Já é um prenúncio da condenação final dessa vida no dia do juízo. Então, se você não tem Cristo, não é para o cristão. Se você não tem Cristo nessa vida e a tua vida está atribulada, pode ser o juízo de Deus. A mão de Deus está pesando, a ira de Deus está sendo revelada do céu contra a tua vida, que nega, que rejeita esse Deus. E veja, Deus faz isso para que você se arrependa e se volte para Ele na pessoa de Jesus, para que isso seja mudado na tua vida. Confie em Jesus Cristo como teu Salvador, porque foi nele que a ira de Deus foi derramada pelos teus pecados na cruz, para que você experimentasse verdadeira vida diante de Deus e dos homens, uma vida que começa aqui, mas se estende para sempre. Então, muitas pessoas não entendem por que um Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso, permite um tsunami, um terremoto que mata muitas pessoas. É porque a ira de Deus está se revelando do céu contra a impiedade de muitos ali que morreram e que rejeitam Deus. E os crentes que morreram estão sendo cuidados por Deus, era plano de Deus, mas eles estão salvos, estão com Deus agora. E o fato de Deus ter minimizado essa tragédia para que ela não fosse maior em amplitude e matasse e levasse ao sofrimento muito mais pessoas. Veja, irmãos, nós não conhecemos os planos de Deus, mas o que nós sabemos é que Deus está irado contra a rejeição dele pela humanidade. Não há inocentes diante de Deus. O homem está colhendo diante de si o que ele planta diante de Deus, frutos da sua rebeldia diante desse Deus. Então, Deus é bom, mas Ele também é justo. Deus é santo, e Ele não pode compactuar com a miséria daquele que o rejeita. Então Deus não entrega a sua maldade. E aí vem as catástrofes, e aí vem muito sofrimento, e a culpa é só de Deus, na vista daqueles que não o conhecem, deixando de lado a sua própria responsabilidade quando negam esse Deus. Vocês já pararam para pensar que a maioria dessas tragédias acontecem em regiões que rejeitaram o cristianismo? Por exemplo, o Sudeste Asiático, como é castigado. Por exemplo, muitos países na América Central. Por quê? Porque vivem de magia negra, vivem de voodoo, vivem de práticas terríveis a sua vida espiritual. Pessoas que estão o tempo todo virando as costas para esse Deus que criou todas as coisas, que tem cuidado delas. Elas se entregam a espíritos, a demônios. Para prestar atenção. A maioria dessas tragédias acontecem em regiões onde o homem está depravado totalmente, espiritualmente. É terrível. Ninguém se alegra com isso. E nem Deus, meu irmão.
O Ezequiel, no capítulo 18, é muito claro, fala mais de uma vez: Deus não tem prazer na morte de nenhum pecador. O que Ele quer? Que ele se arrependa e que ele se volte para Ele. Olha a importância do evangelismo também, da igreja, uma aplicação: levar o evangelho para mortos espirituais ao nosso redor. Então, meu caro, se você é cristão, Deus se revela a você, não só na consciência e na criação geral, mas sobretudo na Escritura. A revelação especial da palavra de Deus, que foi manifestada de modo pleno na encarnação do Verbo, Jesus Cristo, no seu nascimento. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus para o seu povo, a imagem verdadeira do Deus invisível. Ele é o poder, a sabedoria de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então olha só que interessante: se a ira de Deus se manifesta do céu contra a idolatria e perversão dos homens, o evangelho que salva também foi revelado do céu, também veio lá das alturas para livrar da ira de Deus e da condenação por seus pecados o povo que nele crê, guardando neste mundo de todo mal, garantindo que quando chegar o dia do juízo, esse povo então estará limpo, inocente diante de Deus, liberto da ira de Deus por seus pecados, porque teve seus pecados cravados na cruz de Jesus. Viveu seus dias agora no seu serviço, usando seus dons e talentos para servir e para adorar esse Deus verdadeiro, que suportou a ira de Deus pelos seus pecados. Graças a Deus por isso. Jesus é aquele que suportou a ira de Deus pelos pecados do seu povo. Vamos adorá-lo, vamos reconhecer esse Deus verdadeiro na pessoa de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, porque em Cristo Jesus o Senhor se revela à tua igreja de maneira final, de maneira poderosa, de maneira santa. Ó Deus, obrigado porque por Cristo Jesus hoje, pela ação do teu Espírito Santo, podemos nos achegar a ti, mediado pela justiça, pela santidade dele. Nós te damos graça, Senhor, que esta palavra fique guardada em nossa mente e coração. Repreenda o inimigo para que ele não a roube de nós. E que possamos sim partilhar do Evangelho àqueles que ainda não te conhecem e que estão ao nosso redor. Faz isso, ó Deus, para que o Senhor seja conhecido também daqueles que ainda estão perdidos ao nosso redor. Nós te adoramos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém.